Bom, eu quero compartilhar algo bem rapidamente. A gente tem algumas coisas ainda para acontecer hoje. Normalmente, todo ano, no final do ano, nós lançamos o tema do próximo ano. Esse ano a gente está fazendo um pouquinho diferente. Nós ainda não lançamos o tema para 2023. Não vai ser hoje o lançamento do tema, fique tranquilo. O lançamento do tema vai acontecer nas primeiras semanas de fevereiro. Então a gente optou por fazer algumas mudanças, passar um final de ano mais tranquilo. Começo do ano a gente vai preparar todas as coisas para no começo de fevereiro a gente fazer o lançamento do tema do ano de 2020. Na verdade, nós já temos este tema, nós já sabemos, Deus já colocou no nosso coração, a gente já está alinhado, estamos orando, buscando em Deus sobre isso que Deus quer trabalhar em 2023. Mas no começo de fevereiro a gente vai fazer o lançamento desse tema e a gente vai te desafiar a caminhar junto conosco no tema de 2023. Mas hoje eu quero compartilhar algo, antes de nós orarmos e declararmos, profetizarmos sobre 2023. Eu quero compartilhar algo que eu creio que é um tema de muita importância, e será de muita importância para mim e para a sua vida para o próximo ano. 2023 será um ano, nós sempre declaramos isso e sempre profetizamos que o próximo ano sempre será o melhor ano das nossas vidas. E eu creio de todo o coração que 2023 será o melhor ano das nossas vidas até aqui. Será o melhor ano que nós vamos viver no Senhor. Mas, queridos, eu acredito que para nós vivermos, para que 2023 seja o melhor ano das nossas vidas, nós precisamos estar antenados com o propósito de Deus, com a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque se nós queremos o melhor, quem sabe o melhor para nós é Deus, não é você, não sou eu. Quem sabe o que é o melhor para nós é Deus. E se nós queremos viver o melhor de Deus em 2023, nós precisamos estar no centro da sua vontade, precisamos ouvir a sua voz. Por isso estamos te desafiando a ler a Bíblia conosco, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa ouvir a vontade de Deus para a sua vida. Mas 2023 eu também acredito que naturalmente será um ano de muitos desafios para nós. Você tem acompanhado aí o mundo político, tudo que está acontecendo, seja na política, seja na economia, seja através de leis, das questões ideológicas. Eu creio de todo o meu coração que será um ano de muitos desafios. Ao mesmo tempo, mas o que eu quero te animar nessa noite é que ao mesmo tempo que haverá desafios naturais, haverá também graça e derramar do poder de Deus, para que possamos vencer os desafios naturais. Porque a palavra de Deus nos garante que não há desafios, não há tentações maiores que nós não possamos suportar. Então, mesmo diante de tantos desafios que provavelmente acontecerão, Deus vai derramar graça, Deus vai derramar sabedoria, Deus vai cuidar, Deus vai derramar do teu poder, da tua glória sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Mas eu acredito também, queridos, que nós precisamos fazer a nossa parte. E diante de tantos desafios naturais, há tantos temas que eu poderia trabalhar hoje aqui. Por exemplo, para vencermos os desafios naturais que encontraremos, poderia falar hoje sobre fé. Porque o justo viverá pela fé. Porque nós não vamos viver por aquilo que nós estamos vendo. Se nós estivermos em Deus, nós temos que viver por aquilo que Deus está vendo e não por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Eu poderia falar sobre outros assuntos aqui, sobre as emoções, sobre cuidar das emoções, enfim. Poderia falar de tantas coisas. Mas diante de tantos temas, hoje eu quero abordar um em especial, que eu acredito que ele será o essencial para todas as outras coisas. É um tema que eu acredito que todos os outros temas, fé, gratidão, perdão, tudo depende deste tema principal, depende deste assunto principal, tudo começa por ele. Porque se não começar por isso, não faz sentido.
E eu quero repetir, não é o nosso tema para 2023, mas é um tema fundamental para mim e para você como cristãos, se nós queremos viver 2023 como o melhor ano das nossas vidas. E eu estou falando sobre amar a Jesus acima de todas as coisas. Eu estou falando sobre o amor a Jesus. Eu já tenho abordado este tema aqui alguns domingos, já em alguns domingos. Mas, queridos, se nós não amarmos a Jesus acima de todas as coisas, nós não vamos chegar em 2023 caminhando com o Senhor. Preste atenção nisso. Se você não amar a Jesus acima de todas as coisas, 2023, você está fadado a terminar ou em uma vida religiosa, ou longe dos caminhos do Senhor. Pastor, queridos, é simples e pura verdade. Porque diante de tantos desafios naturais que temos, se nós não colocarmos o nosso coração no lugar certo, e diante de tanta coisa, eu falei aqui, acho que no domingo eu falei sobre isso, diante de tanta dissolução que a gente vai ver em relação ao Evangelho, do meio político, querer misturar aos cristãos, diante de tanta, eu não sei nem como eu posso chamar, mas aqui de uma dissolução, né, de amenizar o pecado, de amenizar algumas coisas, para, né, a gente tem visto aí, talvez você que está antenado aí nas redes sociais, você viu sobre a música, que fala sobre ser alvo como a neve, um texto bíblico, né, eu não lembro o lugar agora, que está lá em Salmo, que a palavra diz que se nós nos entregarmos ao Senhor, seremos lavados, purificados e nos tornaremos mais alvo como a neve. Um texto que aí fora, através de cantores que já fizeram sucesso no meio gospel, dizendo que é uma canção preconceituosa, racista. Outro dizendo que a música O Meu General é Cristo, uma música antiga do Ademar de Campos, muito cantada nas igrejas, dizendo que não é uma música sadia, pois é um gatilho para despertar aqueles que já viveram torturas. E cada vez mais querendo diluir o Evangelho, você está vendo aí toda a preparação, né? Se você acompanha um pouquinho mais, você está vendo que haverá uma festa na posse do presidente. E estão incluindo um cantor que se diz evangélico ou se faz de evangélico, para poder atrair o público evangélico para este lado de tudo que a gente está vivendo. Não quero entrar em detalhes aqui. Eu só quero te dar um contexto para mostrar que nós vamos ver cada vez mais o evangelho sendo diluído para nos afastar do verdadeiro evangelho, para nos afastar daquilo que Jesus quer de nós. Nós vamos ver cada vez mais as pessoas diluindo o evangelho, amenizando o pecado, dizendo o que não é, coisas que não é pecado, para que você possa aliviar a sua consciência, quando na verdade ela está te afastando de Deus. E nós vamos ver, queridos, muito, mas muito, pode escrever o que eu estou dizendo, nós vamos ver muita gente que hoje se diz cristão, que talvez você até seguia, talvez você até já ouviu falar sobre ensinamentos de pessoas que eram gabaritadas, conhecendo o Evangelho, e você vai ver essas pessoas abandonando o verdadeiro Evangelho. Já se tem muito hoje, quando se fala da hipergraça, quando se fala de influenciadores que não têm a profundidade nenhuma com a palavra de Deus, já distorcendo. E nós vamos ver isso se aumentar cada vez mais. É algo natural que vai acontecer. Agora, como não cair nessas ilusões? Como não cair nessas ciladas? Como não cair nesses contos e nessas diluições do Evangelho? Amando a Jesus acima de todas as coisas. Porque somente amar a Jesus vai nos fazer identificar o que é voz de Deus e o que é
e o que não é. E se diante de tantos desafios naturais, se você não estiver antenado à voz de Deus, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque, como eu falei, o justo viverá pela fé. Mas para viver pela fé, a gente precisa amar a Jesus acima de todas as coisas. Porque viver pela fé não é tão fácil. Viver pela fé é você dar o passo quando parece que não tem nada. E confiar que Jesus vai estar segurando os seus pés. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é você chegar no fim do mês e você saber que Deus está trazendo a sua provisão e não somente pelo que você trabalhou. É você chegar na sua família e você depender de Deus, que Deus vai estar cuidando do seu filho na escola. Viver pela fé não é fácil. Agora eu só consigo viver pela fé se eu amar a Jesus acima de todas as coisas. Olha o que diz lá em Mateus 22, versículo 36. Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento da lei. Mateus 22, versículo 36. Versículo 36, Monique, por favor. Isso. O texto diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Estão perguntando a Jesus. Então Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas pastor, eu já sei que este é o mandamento. Queridos, e eu quero reforçar mais uma vez, eu sei que você conhece esse mandamento, assim como também eu já li diversas vezes e ouvi diversas vezes. Mas o fato é que na prática nem sempre é tão fácil nós vivemos este mandamento. E o meu objetivo nessa noite é para que este texto possa penetrar no teu coração. Para que você possa de verdade entender o princípio bíblico, você entender o que Deus quer de você para 2023. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando ele fala com de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Aqui Jesus está mostrando as três esferas da nossa vida que nós precisamos amar a Deus acima de todas elas. A primeira coisa, Jesus está falando: ame ao Senhor de todo o teu coração. O teu coração não é o coração que pulsa. O teu coração tem a ver com aquilo que você faz, com as forças das suas mãos. Então, quando Jesus está falando ame ao Senhor de todo o teu coração, ame ao Senhor servindo a Ele. Servindo a Ele e servindo as pessoas. Porque de todo o coração tem a ver com as forças das minhas mãos, com aquilo que eu faço. Tem a ver com a energia que eu coloco aquilo que eu faço. Por exemplo, você está no trabalho. Se você faz ali no seu trabalho algo de todo o teu coração, você está colocando toda a sua energia naquilo que você está fazendo, e aquilo que você está fazendo está sendo bem feito. Agora, se aquilo que você trabalha, você não faz de todo o coração, você faz o quê? Aquele serviço de uma maneira relaxada. Depois eu faço, depois eu termino, deixa para outro dia. Não, deixa para mais alguns dias, porque aí eu ganho um pouco mais. Porque você não está fazendo de todo o coração, você não está colocando a sua energia, você não está fazendo o seu melhor, você não está se entregando o melhor. E quantas vezes, queridos, nós fazemos as coisas para Jesus, mas nós não entregamos o nosso melhor. Quando nós não entregamos o nosso melhor a Ele, nós não estamos o amando de todo o coração. E quando eu não amo de todo o coração, quando eu não faço o meu melhor para Jesus, eu estou pecando. A gente já vai ver sobre isso. Eu falei algumas semanas atrás sobre isso. Quando a gente perde aquela essência do amor, nós estamos em pecado. Então, de todo o teu coração, quando eu sirvo, quando eu ofereço os meus dons e os meus talentos para o reino de Deus.
Às vezes você tem lá um talento, você tem um dom, mas quando é para usar no reino de Deus, você segura este dom, você segura este talento. Por quê? Porque você não está oferecendo, você não está amando a Jesus de todo o teu coração. Está dando para entender? Então, de todo o teu coração é quando você serve com intensidade. É quando você coloca as forças das tuas mãos. Mas não é só isso. Porque ele também fala de toda a sua alma. Amar a Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. A sua alma tem a ver com as suas emoções. Tem a ver com as expectativas, as suas emoções estarem voltadas para Deus. E aqui também é um outro ponto, que também não é tão fácil, mas precisamos exercitar a nossa alma a amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque muitas vezes eu não faço o meu melhor, porque eu só faço o meu melhor se eu estiver sentindo de fazer. E aí se eu não estou sentindo, eu não faço. Se eu não estou sentindo em ofertar, eu não vou ofertar. Se eu não estou sentindo em obedecer, eu não vou obedecer. Se eu não estou sentindo de ir para a igreja, eu não vou para a igreja. E Deus está falando, amar o Senhor acima de todas as coisas, é você amar de toda a tua alma, com todas as suas emoções. Você sentindo ou não sentindo, você está levando as suas emoções para Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer, né, quando nós fazemos algo, você fica, vamos colocar aqui num relacionamento de marido e mulher, ou de namorados. Quando você vai fazer algo para o seu namorado, ou para o seu marido, vamos colocar no namoro, você vai lembrar lá a sua época de namoro. Porque marido depois, às vezes, marido e esposa, às vezes você descamba, né, e já não está mais nem aí, entra no automático. Mas quando você está namorando, você vai fazer algo para o seu namorado ou para sua namorada, bate aquele friozinho na barriga, não bate? Aquelas, como dizem, né, aquelas borboletas no estômago ali, que você fica, ai, será que ela vai gostar? Ai, será que ele vai gostar? Será que vai dar certo? E você fica ali, porque você está colocando as suas emoções naquilo, porque não basta você fazer o seu melhor, mas você está se entregando as suas emoções, porque você está mostrando que você se importa com aquela pessoa. E é mais ou menos isso. Se nós não vamos para Deus com essas borboletas no nosso estômago, né? Essas borboletas nos levando, cara, será que Deus vai gostar? Será que Deus está gostando da minha adoração hoje? Será que eu estou entregando a minha melhor adoração para o Senhor hoje? Será que eu estou entregando o meu melhor para o Senhor? Será que, sabe, entenda, não tem a ver com aquilo que você faz, não é se Deus vai, se Deus não vai aprovar ou desaprovar, não tem a ver com Deus, mas tem a ver com você, a sua expectativa, o seu coração diante de Deus. Hoje eu vou para a casa de Deus, porque Deus vai estar lá. Eu quero me encontrar com Deus, eu quero me encontrar com... Hoje eu vou fazer o meu devocional, porque Deus vai estar ali, Ele vai falar comigo, eu quero ouvir Ele. De toda a tua alma, colocar suas emoções diante do Senhor, e de todo o teu entendimento, coração, força, alma, emoções e entendimento, intelecto. Tem a ver com se dedicar cada vez mais para conhecer quem é Deus. Quem já conhece tudo sobre Deus aqui? Ninguém. Ninguém conhece tudo sobre Deus? Realmente, e nunca talvez vamos conhecer, só talvez na eternidade. Mas há a palavra de Deus que revela muito sobre quem Ele é, onde eu e você temos acesso a ela para conhecê-lo cada vez mais. Amar a Deus de todo o coração é dispor o nosso coração para conhecer Deus cada vez mais. Por isso nós estamos te desafiando a ler a Bíblia inteira junto conosco.
Mas pastor, eu não gosto de ler. Aprende. Tem muita coisa que a gente faz sem gostar. Você toma banho sem gostar. Não é verdade? É um monte de gente aqui, não engana não. Tem um monte de gente que toma banho sem gostar. Mas toma banho porque precisa tomar. Porque não quer ficar fedido. Você troca de roupa, às vezes sem gostar, mas tem que trocar, senão aquela roupa, né, vai andar sozinha. Ler, queridos, conhecer a Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente, no começo, a gente não vai fazer porque gosta. A gente vai fazer porque precisa fazer para disciplinar a nossa mente e o nosso corpo aquilo que precisa ser feito. Porque a partir dali, você vai começar a gostar. A partir dali, você vai começar a desenvolver o hábito. E você vai gostar de se encontrar com Deus. Então, nós precisamos buscar a Deus cada vez mais, conhecer sobre quem Ele é. Talvez ler a Bíblia vai ser um grande desafio. Ler 3 capítulos, pastor, eu não consigo ler nenhum versículo, vou ter que ler 3 capítulos. Imagine a hora que você tiver que ler o Salmo 119, que são 160 versículos. E mais os outros capítulos, enfim. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que vai acontecer lá na frente. Se preocupe com o primeiro dia, de você ler Gênesis capítulo 1. E de você ser perseverante. É claro, queridos, confesso a vocês, tem alguns livros da Bíblia que realmente não são assim, daqueles, né, tipo números que você vai ler ali, você não vai ficar tão empolgado com a história. Mas sabe o que vai dar vida àquele texto? É você saber que Jesus vai estar ali ao teu lado, falando, ó, tá vendo? Através dessa galera aqui, eu comecei a fazer algo que chegou em você. Através dessa tribo aqui, que se levantou para fazer isso, isso e isso, eu comecei algo para chegar em você. E ali você vai ouvir o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai revelar quem Deus é para você. Conhecer a Bíblia, se aprofundar, conhecer Deus, se aprofundar em quem é Deus. Porque você só vai saber o que Deus realmente quer se você ouvir o que Ele tem e não o que as pessoas na mídia vão tentar ensinar e diluir o Evangelho. Se você não se aprofundar no que a palavra de Deus diz, daqui 3 meses você vai estar achando que aborto é de Deus. De tanto que vão falar, de tanto que vão fazer, para mostrar para a gente que é o correto. Queridos, nós já estamos vivendo numa inversão de valores. Nós já estamos vendo o que o errado é tido como certo e o certo é tido como errado. Se você não se aprofundar na palavra de Deus, se você não buscar a verdade, aquilo que Deus realmente é, alguém vai chegar para você sem muita profundidade, só porque alguém leu e vai falar, viu, deixa o seu filho escolher se ele quer ser homem ou mulher. E aí você vai falar, não, imagina, claro que não. Mas aí você vai ouvir tanta a mídia colocar isso, você vai falar, né, eu acho que eu tenho que deixar mesmo. Amar a Jesus acima de todas as coisas. É a única forma que a gente tem de combater tudo que nós estamos vendo na realidade. Mas pastor, e as promessas sobre o Brasil? Vão acontecer, queridos, fique tranquilo. Mas o que é a promessa sobre o Brasil? Um avivamento. O que é o avivamento? É um derramar do Espírito sobre a igreja, fazendo com que as pessoas voltem a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Isso é um avivamento. Mas na história da igreja, se você está acompanhando o livro de Atos, você vai ver que toda vez que os discípulos, os apóstolos, Paulo ia nas cidades pregar o evangelho, uma multidão era avivada e era convencida pelo Espírito Santo a amar ao Senhor. E quando essa multidão se levantava 3 ou 4 caras que perdia alguma coisa, perdia algum lucro, perdia alguma coisa. Eles se levantavam, eles fomentavam no meio da multidão,
para que Paulo fosse preso ou morto. E a gente vai ver Paulo sendo apedrejado e jogado fora da cidade quase como se tivesse sido morto. Paulo sendo açoitado, Paulo sendo preso. Porque aonde ele passava para pregar o evangelho, as pessoas eram avivadas. Havia um avivamento do Senhor, mas também se levantavam pessoas para tentar barrar o crescimento do avivamento. E se lá, nos tempos de Paulo, logo após Jesus, já acontecia isso, você acha que aqui no Brasil vai ser diferente? Você acha que aqui no Brasil vai ser algo diferente? O avivamento vai vir, Deus vai fazer, os milagres vão acontecer. Deus já está fazendo, Ele já está mostrando que Ele está fazendo e que o avivamento está acontecendo. Então é fato e é nítido e nós já estamos vendo que também uma oposição de Satanás está se levantando para tentar destruir o avanço da igreja. A única coisa que nós temos que ter a certeza e saber é que contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Contra a igreja Satanás vai tentar. Talvez, vamos dramatizar aqui um pouco, né? Talvez o pastor pode ser até preso, mas a igreja não fecha, porque Deus é quem cuida da igreja. A igreja permanece em oração, porque se um dia fecharem as portas aqui proibindo, nós vamos estar em unidade no coração, orando, buscando a Deus e de alguma forma nos encontrando para buscar ao Senhor. Porque Deus sempre avança, mesmo em meio a perseguições. O evangelho só chegou até a mim e a você, porque houve perseguições lá atrás, que tirou a igreja do comodismo, para que a palavra fosse propagada ao mundo inteiro. Mas por que isso acontece? Quem são os que permanecem? Aqueles que amam a Jesus acima de todas as coisas. Aquele que ama Jesus acima das dificuldades, aquele que ama Jesus acima das emoções, aquele que ama Jesus acima de todas as coisas. Então, qual a dificuldade de amar a Deus acima de todas as coisas? A primeira grande dificuldade, o que nos impede de amar a Deus acima de todas as coisas, é quando nós amamos o pecado. É quando amamos o pecado. E queridos, como pastor eu não posso amenizar isso, eu preciso ser direto e reto. Eu preciso falar o que a palavra de Deus diz. O pecado te afasta de Deus. O pecado te impede de chegar à presença de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. Muito pelo contrário, Deus extermina o pecado. Nós só não somos exterminados por causa do pecado, por causa do sangue de Jesus que nos lava e nos purifica. Mas o pecado nos afasta de Deus. Olha o que Isaías fala, Isaías 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. O pecado nos impede de chegar à presença de Deus. Eu não estou falando que nós nunca mais vamos pecar, não estou dizendo isso. Mas o problema é que muitas vezes a gente ama pecar. A gente sabe que está pecando e continua pecando. A gente sabe que está pecando e a gente prefere satisfazer a nossa própria vontade. A gente prefere satisfazer a nossa carne. A gente prefere dar lado ao pecado na nossa vida. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Queridos, o que eu e você precisamos entender é que a natureza pecaminosa está em nós. E é uma luta diária. Não é um dia que você não pecou, que, não, agora eu sou crente, não. É uma luta diária. Todos os dias nós temos que lutar contra o pecado. Todos os dias nós precisamos vencer o pecado. Mas pastor, a gente às vezes vacila. Mas aí o problema, o que eu quero te trazer aqui, é que o vacilar acontece. Mas o vacilar nos leva a um arrependimento.
Agora, o problema é que às vezes a gente não vacila, a gente ama. E aí, quando a gente ama, a gente não abandona, a gente não quer trocar. A gente prefere continuar pecando, mesmo sabendo que é pecado. Então, só uma maneira para amarmos a Deus acima de todas as coisas quando estamos em pecado, que é se arrepender. Se arrepender. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro está pregando a multidão, falando o que acontece, e aquela multidão pergunta: mas Pedro, o que nós precisamos fazer? Se nós crucificamos Cristo, se nós fizemos isso, o que nós temos que fazer? Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Aqui talvez você já é batizado, mas a palavra que Pedro fala para esses que eram novos convertidos, também é para mim e para você, convertidos na fé há muito tempo. Arrependam-se. Queridos, não há outra maneira de abandonar o pecado se não houver confissão e arrependimento. Arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança de rota. Se eu estou amando o pecado, eu estou indo na direção de Satanás. Eu estou indo na direção do inferno. Eu estou indo para o lado que Satanás quer que eu vá, que é longe da presença de Deus. Agora, se há um arrependimento, então há uma mudança de curso, há uma mudança de trajetória, há uma mudança de rota. Então, através da confissão e do arrependimento, eu caminho através do sangue de Jesus, que me lava e me purifica, e me leva para a presença do Pai, porque não há outro caminho para a presença do Pai, se não for Jesus Cristo, aquele que abriu, como diz lá em Hebreus, aquele que abriu um novo e vivo caminho até a presença do Pai. Para amar a Deus acima de todas as coisas, quando nós estamos amando o pecado, é preciso arrependimento. Confissão e arrependimento. Para chegarmos à presença do Pai. Somente amando a Jesus. Você vai, mas pastor, eu não consigo mudar. Arrependa, confessa, arrependa. Ame a Jesus, porque é amando a Jesus, indo em direção a Jesus, que Ele vai te ajudar a vencer o pecado, que Ele vai te ajudar a ter uma transformação na sua vida. Queridos, o que nós precisamos entender é que nós não seremos perfeitos até a volta de Cristo, mas nós precisamos caminhar para nos tornarmos pessoas melhores, com caráteres transformados, refletindo o caráter de Cristo em nós. E isso só acontece se nós amarmos a Jesus acima de todas as coisas. Mas também há outras coisas lícitas que podem nos impedir de amar a Deus verdadeiramente. Se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, tudo que nós amamos no lugar é doentio e traz destruição da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração. 2023, queridos, será um ano de muitos desafios. Desafios financeiros, desafios emocionais, desafios quanto ao cristianismo, aos valores do cristianismo, aos valores cristãos. Desafio no meio das famílias, entre tantas outras coisas. E só há uma maneira de 2023 se tornar o melhor ano das nossas vidas, diante de tantos desafios, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. 2023 só vai ser possível vivemos o melhor de Deus se nós amarmos o Senhor acima de todas as coisas. O meu desafio e o meu objetivo nessa noite é que você entenda que Deus está te chamando para amá-lo acima de todas as coisas. Não importa o que vai acontecer no natural, não importa quais serão os desafios, Deus está te chamando para amá-lo acima de todas as coisas. A minha palavra
como pastor nessa noite, e o desejo do meu coração, é que uma palavra para te abençoar, é que 2023, você possa amar ao Senhor como nunca antes. Que você possa se apaixonar pelo Senhor como nunca antes. Que o que você viveu 2022 seja apenas um aprendizado, para que você possa amar ao Senhor com mais força, com mais intensidade em 2023. Porque Deus tem grandes coisas para derramar na sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer, e eu creio de todo o meu coração que Ele vai fazer, que as coisas vão acontecer, que os milagres vão acontecer. Eu tenho uma grande convicção no meu coração que haverá um derramar da glória de Deus neste lugar, nesta casa. Haverá um derramar da glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas Deus está te chamando para viver amando a Ele acima de todas as coisas. Quero te convidar a ficar em pé. Nós queremos orar pelo ano de 2023, mas primeiro, Renato, se puder vir, mas primeiro quero te convidar a refletir, como tem sido o seu amor por Jesus? Como está o seu amor por Jesus hoje? O que você pode melhorar no seu amor por Jesus? O que você pode reconhecer nessa noite e dizer: Senhor, a maneira como eu tenho vivido nessa área aqui, nessa situação, nessa questão, eu não tenho te amado acima de todas as coisas. Mas eu reconheço nessa noite, Senhor, eu reconheço que eu preciso amá-lo. Eu reconheço que eu tenho deixado a desejar, Senhor. Mas nessa noite eu quero tomar a decisão no meu coração de te amar acima de todas as coisas. Feche os seus olhos, reflita por alguns instantes. Por alguns instantes, antes de nós orarmos por 2023, reflita. Como está o seu amor pelo Senhor nessa noite? Como está o seu amor por Jesus? Como está o seu amor pelo Senhor? Deixa o Senhor ministrar no teu coração, que não seja eu te convencendo, muito pelo contrário, eu não quero convencer ninguém. Eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Se você precisa confessar algo para o Senhor nessa noite, confesse a Ele, Senhor, eu tenho pecado, eu tenho amado mais o pecado do que a Ti, Senhor. Confesse o Senhor, abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração, se você precisa confessar algo a Ele nessa noite. Confesse, não deixe com que o pecado te impeça de amar o Senhor acima de todas as coisas. Não deixe com que nada te impeça de amar o Senhor acima de todas as coisas. O Espírito Santo está neste lugar. Deixa Ele tocar no teu coração. Deixa Ele tocar no teu coração nessa noite. Abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Vai confessando a Ele, vai abrindo o seu coração a Ele. Não deixe que o orgulho te impeça de amar ao Senhor. Não deixe com que nada te impeça de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Mas Deus ainda está te dando uma oportunidade, dizendo: ei filho, volte para mim, me ame acima de todas as coisas, me ame acima do seu intelecto, do seu entendimento, me ame acima das suas forças naturais, me ame acima das suas emoções, me ame acima das suas necessidades, me ame acima dos seus relacionamentos, me ame acima das suas finanças, me ame acima de todas as coisas, meu filho. Senhor Jesus,
O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, Pai. Espírito Santo, vem de encontro nessa noite. Vem, Espírito Santo, convencendo cada coração aqui nessa noite, Pai. Que não sejam as minhas palavras, que não seja um vídeo, que não seja, Senhor, uma emoção, mas, Senhor, seja o Teu Espírito Santo no coração de cada um aqui nessa noite. O Teu Espírito Santo revelando o coração de cada um, Pai. Aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser deixado, Senhor, no Teu altar, aquilo que precisa ser deixado diante de Ti, Senhor, para Te amar acima de todas as coisas. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor revele a cada um aqui nessa noite o que tem impedido de o amá-lo acima de todas as coisas. De uma forma individual, Espírito Santo, de uma forma individual, revele a cada um aqui nessa noite o que é que tem impedido de o amá-lo acima de todas as coisas, Pai. Espírito Santo, toca os corações, mostra, revela-te agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.